Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos mais uma vez prontos para estudar a Palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. O tema de hoje, a Igreja Primitiva e as Zonas de Conforto. O que Deus pode fazer para nos ajudar a entender os seus propósitos, não é verdade? Às vezes Deus permite que coisas aparentemente ruins aconteçam conosco para nos tirar da zona de conforto. Deus quer que nós entendamos de maneira definitiva que temos um propósito bem definido aqui nessa terra, que é pregar o Evangelho, é levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Claro, em primeiro lugar, eu e você precisamos conhecê-lo, conhecer Jesus, antes de levar a Jesus, né? Então, o principal propósito da nossa existência nessa terra é conhecer a Deus e levar a Deus para outras pessoas. E às vezes a gente fica sentado na nossa zona de conforto, nós não queremos avançar, nós recusamos atender o chamado de falar do amor de Cristo, aí o Evangelho é prejudicado, quer dizer, a pregação do Evangelho é comprometida por uma ação inerte da igreja, quando ela simplesmente se recusa a fazer o seu papel. Então Deus permite que certas coisas aconteçam com a igreja, aparentemente negativas, a fim de que ela entenda qual é o seu propósito. Vamos ler Atos 8 e vamos ver o que Deus foi capaz de fazer ou deixar acontecer com a igreja naqueles idos para convencê-los de que eles precisavam ir e pregar o Evangelho. Leiamos conosco capítulo 8 de Atos, a partir do versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. O que foi preciso para fazer com que a igreja se despertasse para a missão que Deus deu a eles? Ide, fazer discípulos de todas as nações. Não é somente em Jerusalém. Eles estavam concentrados somente em Jerusalém e, inclusive, pregando o Evangelho somente para judeus. Mesmo depois dessa perseguição que os espalhou por todas as direções, eles ainda consideravam pregar o Evangelho somente para os da sua etnia, somente para os judeus. E não era essa a intenção, não era esse o objetivo e a missão da igreja. A missão é pregar, como disse Jesus em Marcos 16, versículo 16, versículo 15 diz: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Não está dizendo que é a todo judeu, toda criatura. E eles saíram e pregando o Evangelho. O Senhor Jesus prometeu a eles o poder do Espírito Santo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a promessa foi: eu vou estar com vocês. Aí o verso 4 do capítulo 8 diz assim, ó: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Agora sim, eles pregam o Evangelho para mais cidades além de Jerusalém, porque foram forçados pela perseguição. Porém, ainda mantiveram, como eu disse antes, o desejo de fazerem o evangelismo entre os da sua etnia, entre os judeus. O apóstolo Paulo foi chamado apóstolo aos gentios, o apóstolo Pedro foi chamado de apóstolos aos circuncisos, ou o apóstolo da circuncisão, ou seja, apóstolo aos judeus. E ele mantinha assim uma atitude reprovável. Tanto é que Paulo fala aqui no capítulo 2, versículo 11 de Gálatas, que ele o repreendeu firmemente. O apóstolo Paulo repreendeu firmemente Pedro por ter essa atitude dúbia, né? Quando ele estava longe dos judeus, comia com os gentios. Mas se os judeus se aproximavam, aí eles se afastavam dos gentios. Isso é uma atitude reprovável. Até que Deus apareceu pessoalmente para Pedro e o convenceu de que ele não deveria agir dessa maneira. Você se lembra que ele estava em um certo terraço por volta da hora do almoço, quando desceu do céu, ele viu uma visão, obviamente, um lençol cheio de animais imundos, né? Quadrúpedes, e uma voz que dizia: mata e come. Ele disse: não, jamais comi coisa imunda. E por 3 vezes isso aconteceu, por 3 vezes a voz repetiu: mata e come. Quando a terceira vez aconteceu e o lençol foi retirado definitivamente para o céu,
apareceram os enviados de Cornélio àquela casa procurando por Pedro, porque essa era a intenção. Pedro nunca iria pregar o evangelho para um gentio, um centurião como Cornélio. Deus mostrou aquela visão para dizer assim, não torne ou não considere imundo o que eu purifiquei. Algumas pessoas tomam essa passagem erroneamente falando que Deus estava purificando carnes imundas. Claro que não. Veja o capítulo 28, 28 quer dizer, 28 no capítulo 10, versículo 11 de Atos, que diz assim, ó, verso 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerado comum ou imundo. Com essas palavras, Pedro demonstra que entendeu o que Deus queria. Deus sempre tinha nos seus planos os gentios, todas as pessoas que habitam nesse mundo, para a salvação. Mas os judeus se concentraram no seu amor nacional, né? Aquele bairrismo forte dos judeus, a ponto de não quererem pregar o evangelho às pessoas que não fossem da sua etnia. Pedro entendeu, não, nenhum homem deve ser considerado imundo, todos são elegíveis à salvação por meio do que Cristo fez. E aí, a partir de então, a igreja mudou a sua concepção em relação a esse assunto e os gentios foram definitivamente incluídos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo, aqueles que eram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles deixassem as práticas idólatras e imorais para ir agora parte aí do povo de Deus em todos os lugares, em todas as épocas. Graças a Deus que Ele colocou isso no coração dos apóstolos, porque se não tivesse colocado, talvez eu e você, gentios, não estariam incluídos na igreja de Deus, né? É isso, queridos. Deus, Ele faz também aqui um convite. Não seja preconceituoso. Todas as pessoas, em todos os lugares, independentemente de quem são, independentemente da sua classe social, independentemente da sua etnia, independentemente da sua religião, todos precisam ouvir o evangelho, o convite da salvação, e eu e você somos os escolhidos por Deus para levar a eles essa mensagem. No reino dos céus não há etnia, no reino dos céus não há barreiras, não há muro de separação, somente o amor de Deus no coração do ser humano para unir todos os povos em um único povo, em uma única humanidade, uma nova humanidade, né? Eu e você somos desafiados e convocados e convidados por Jesus para fazer parte desse levante, desse movimento missionário para levar o evangelho às pessoas que tanto precisam dele. Aceita o convite? Que tal você ir hoje para as suas atividades, já tendo no coração esse desejo e essa intenção de falar de Jesus para alguém? Espero que você aceite. Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus eu lhe peço a Tua bênção para cada um de nós. Nos dê, Senhor, o poder do Espírito Santo para que no abrir da nossa boca seja nos dada a palavra certa. Coloque pessoas na nossa frente, Senhor, pessoas as quais o Senhor já está trabalhando com elas e nos use como seu instrumento para salvá-las para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Continuaremos aqui a nossa meditação amanhã. Eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.